Olá pessoal, para os que já viram meus vídeos, meu nome é Moisés, eu sou um ex-membro de Alcoólicos Anônimos, com todo o prazer, com todas as letras e com todas as palavras. E hoje, dia 13 de maio, estou gravando esse vídeo porque faz um ano da minha libertação. Um ano fora de Alcoólicos Anônimos. E digo para vocês, minha vida melhorou muito. Desculpe aí os invejosos que acham que AA é a única solução para a bebida. Aliás, o próprio Bill Wilson, o fundador do AA, disse que AA não é remédio para todos os males, inclusive para o alcoolismo. O Bill era muito pretensioso. Não vim aqui falar do Bill, vim falar de mim, mas o Bill era muito pretensioso. E num texto anterior, ele escreveu que quem sai do AA tinha 3 opções: voltar a beber, enlouquecer ou voltar para o AA, para não morrer. E digo com toda certeza do mundo, para o AA eu não voltarei mais. Posso voltar a beber, mas para o AA eu não volto mais. Por quê? Porque foi a pior experiência das experiências que eu fiz. A pior experiência. Hoje eu estou há um ano fora do AA. Eu tive 2 alegrias no AA. A primeira, quando eu conheci. E a segunda, quando eu saí. Só essas 2 alegrias. Por quê? Para mim, estou falando, como dizem ele lá, estou falando de mim. Para mim, o AA é uma prisão. É uma prisão. É uma prisão de portas abertas, de regime semiaberto. Lá você está numa condicional. Ou seja, ou você frequenta o AA, ou volta a beber, e vai acontecer coisas piores na sua vida. Não, não é isso. Parar de beber está muito além. Senão, não teria tantas recaídas que tem no AA. Pessoas com 10, 20, 30, 40 anos que voltam a beber. Não, mas o importante é estar no AA. Então, se eu quero parar de beber, eu não preciso estar no AA. Não estou cuspindo no prato que comi. Tive muitas experiências. Mas os 5 anos que eu frequentei o AA e trabalhei, eu vi a qualidade. Não são todos, a maioria não tem sinceridade, principalmente em relação a não voltar a beber. Ah, é uma doença? Não. É uma doença, não. A medicina nem considera doença. A pessoa fica transtornada por causa do álcool, mas porque a pessoa já tem esse transtorno sem beber. Sem beber. O álcool só agravou. Só elevou mais ainda o potencial de doideira, na linguagem mais popular. Então, eu com toda a certeza do mundo, como diziam lá, o AA não precisa de nós é que precisamos do AA. Não. Eu não preciso do AA. Eu tive a experiência no AA e vi que a minha visão de AA é diferente. A visão, o AA, pelo menos o que pregam, né? O próprio Bill Wilson disse assim: não vamos ser pregadores, mas vamos cumprir o que pregamos. O AA não exclui ninguém. O AA, a partir do momento que desqualifica um membro, quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, quem está vendo esse vídeo e não viu os outros, veja os outros para saber. A partir do momento que o AA desqualifica um membro para falar sobre seu alcoolismo, sua fase
eu não vou nem chamar alcoolismo, sua fase na bebida. O que a bebida trouxe de consequência para a saúde física, mental e espiritual. A partir do momento que desqualifica, eles estão excluindo. Mas na realidade eu não tenho como uma exclusão. Eu estou um ano e observando tudo que se passa ao meu redor. E muitos, eu digo a grande maioria, não vou botar aqui em termos de porcentagem, porque ninguém nem sabe quantos membros existem no AA, no Brasil, quanto mais no mundo. A grande maioria continua numa prisão. Ou quando se consideram homens livres, como alguns intelectuais costumam dizer, quando se consideram homens livres, eles estão, na realidade, numa condicional. Ou frequenta A ou não frequenta. Agora, cada um tem seus motivos. Ah, porque se não frequentar, a mulher vai embora, ou bota para fora de casa, ou vai fazer as mesmas besteiras porque não tem condições. Parar de beber é mais do que frequentar reuniões de ar. É muito mais. E na vida tudo serve de experiência. Experiência. Eu sempre disse para os mais antigos de ar, você tem 40 anos aqui dentro. Você não conhece o que eu conheci lá fora porque eu cheguei aqui agora. Quando eu cheguei no ar, eu tinha 52 anos de idade. Então eu já tinha uma vida. Quem chegou com 30, 20 anos não sabe o que é a vida aqui fora. Então eu já fui com a experiência da vida. Experiência de bebida, não posso dizer porque vai depender do que eu bebi, onde eu bebi, com quem eu bebi e o que eu passei. Mas experiência de vida. Entendeu? E não adianta dizer que muitos acham que tem que seguir um manual, né? Tem um livro Alcoólicos Anônimos como a Bíblia do AA. O livro Alcoólicos Anônimos nada mais é do que uma orientação, um termo geral, uma orientação e dando uma geral do que o que acontece. Só que cada caso é um caso. Eu sempre digo que eu considero a pessoa que tem problema com bebida, ele é uma pessoa que está com câncer. Cancerosa, uma pessoa cancerosa. Agora, cada um deles, desses pacientes, digamos assim, tem está num nível diferente da doença. Está num nível diferente. E muitos conseguem, né, se livrar, né? Assim como dizem que conseguiram se livrar na igreja do câncer mesmo, de um câncer de pulmão, por exemplo. Foi para a igreja e diz que se curou de um câncer, quando na realidade a doença está mascarada, e diz que vai para o AA e consegue se livrar da bebida, só por hoje, a doença está mascarada. Esse camarada não tem condições nenhuma de sair do AA, porque ele está aprisionado àquilo. Eu digo aos que têm um pouco mais de visão, tentem viver aqui fora um mundo diferente, sem precisar do AA. Não esqueça do AA, porque o AA, como eu estou falando, o AA, se eu tivesse esquecido, não ia falar sobre o dia de hoje. 1 ano livre do AA. Entendeu? E tudo é experiência na vida. Fui membro do grupo Solidariedade. Frequentei um grupo antes, que não vou citar, e depois me fixei no grupo Solidariedade, que fica no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Até a última informação que eu tive, ficava no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Acredito que ainda fique. E eu dizia, se eu sair do AA, porque eu já estava vendo o que eles iam fazer, que queriam porque queriam me excluir, eu poderia fazer qualquer coisa lá dentro
daquele grupo, do A em si. Nunca que eu iria ser a favor de excluir qualquer membro, vetar a palavra, porque lá eu disse lá para o coordenador da época lá, que eu sei o que eu queria, porque eu tenho vivência, mas se fosse feito com outro, poderia destruir a vida dele, porque não tem bagagem emocional para enfrentar uma coisa dessa. E eu tive. E, aliás, já enfrentei coisa pior depois de sair. Mas o que é pior para um, para mim foi o melhor. Para mim foi o melhor. Entendeu? Então, eles têm mania de dizer lá no grupo, lá, não sei se ainda falam, porque eles são egoístas, orgulhosos. Eles têm mania de dizer, a gente veste a camisa do time que ganha. Eu sempre disse, não, eu visto a camisa do time que eu jogo. Então, eu tenho que saber perder. Mas o que acontece para a maioria de muitos deles, a maioria deles não aceita isso. Não aceita o diferente. Tem que estar tudo no mesmo padrão. Seguir o padrão deles. Seguir o padrão deles. Panelinha, uma coisa que eu não faço. Entro em panelinha. Quem me conhece por aí afora sabe que eu nunca fui de panelinha. Tentaram me prejudicar por isso. Por aí afora. Só que para mim não estava me dizendo nada. Não tinha argumento para me prejudicar. E tudo que eu fazia era frequentar também reuniões e receber outros. Depois que estava ali dentro, que a pessoa dizia assim, agora eu entendi. Eu dizia para a pessoa, eu agora não tenho mais nada a ver. Que quando a pessoa chega lá e vê, ouve, entende, só depende da pessoa. Não depende mais de mim. A gente dá conselho para o filho, a gente orienta o filho até 18 anos. Depois que ele completa 18 anos, se ele cometeu o erro, não tem que passar a mão na cabeça. Entendeu? De cometer o erro, que lá dentro ninguém julga quem comete erro. Isso aí é certo. Entendeu? Mas o camarada ou a camarada volta a beber e os outros ficam achando que foi culpa sua. De um ou de outro. Não, voltou a beber porque quis, pô. Já quis beber. Está na condicional. Quebrou a condicional. Violou a condicional. Vai voltar a ser preso agora. O presidiário. Aqui no Brasil de qualquer forma. O presidiário nos Estados Unidos, quando ele sai da cadeia na condicional, ele vai para a condicional, ele fica frequentando um alojamento, se apresentando ao oficial de condicional. Tem um oficial de condicional responsável ali pelo aquele alojamento. Tem horário para chegar, horário para sair. Quer dizer, se ele violar aquilo lá, ele volta para a cadeia. Então, se eu procurei um lugar que eu encontrei, que eu não preciso mais beber, que eu sei que não preciso beber, não devo beber, aí eu vou, saio, quebro a condicional, vou beber. Voltei para a prisão. Mas a condicional ainda é uma prisão. Só que é uma prisão relaxada. É o caso do AA. É uma prisão relaxada. Que você tem horário. Você mesmo faz seus horários. Ninguém te vigia. Tem uns fofoqueiros de plantão. Entendeu? Mas aí é outra coisa. Todo canto tem. Mas ninguém é designado para vigiar ninguém. Mas se a pessoa quebrar a condicional, vai ficar lá preso de novo no mundo do qual ele nunca saiu. Na realidade, ele nunca saiu. E é o que acontece na grande maioria
dos membros de Alcoólicos Anônimos. Eles estão aprisionados àquilo lá. E alguns conseguem cumprir a condicional, como eu cumpri, bonitinho, e pronto, ganhei a liberdade plena, total. E estou aqui. 1 ano livre das algemas de AA. 13 de maio, dia da libertação da escravatura, no qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Me deram a carta de alforria. 13 de maio de 2024. Então não podia deixar de gravar esse vídeo. Não critico você que foi para o AA, porque eu também fui. Mas não se deixe ficar aprisionado. Não se ache melhor do que os outros. Eles têm um negócio. Cansei de ouvir isso. Não me julgo melhor nem pior do que os outros. Por que falam isso? É mágoa, ressentimento. Eu só sou Moisés. Só isso. Só isso. No qual estou aqui cumprindo minha etapa de vida. Daqui um dia eu morro, sou mais um qualquer. Fiquei por aí. Ah, não vou deixar legado nenhum não, porra. Ninguém deixa legado nenhum não. Deixa lembrança. Deixa lembrança. Uma coisa ou outra que eu fiz vai agradar os outros e vai servir. Outras, a maioria, a grande maioria das coisas, 90% das coisas que eu fiz vai desagradar. Porque a pessoa não quer e nem é obrigado a aceitar determinadas coisas. Coisas que não prejudicam ninguém. É coisa sua. Eu costumo dizer, eu não sou obrigado a aceitar, mas eu preciso aceitar. Agora, se eu tiver que discordar, eu vou discordar. Eu vou discordar. Sem dar conselho, porque quem dá, tem um ditado que diz que quem dá conselho está perdendo tempo, porque os ignorantes não vão ouvir. E os sábios não precisam de conselho. Não se dê conselho a ninguém. Siga sua própria cabeça. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Entendeu? Então, 13 de maio de 2024 foi o dia que eles fizeram meu julgamento no grupo Solidariedade em Bom Sucesso na cidade do Rio de Janeiro. E eu não poderia deixar de gravar. Se você é um aprisionado, não bote culpa no ar. Bote culpa em você mesmo. Mas experimente outras coisas que ficam ou que não ficam no ar. É problema de cada um. Mas, enquanto você estiver achando que o AA é solução para o alcoolismo, o Bill foi pretensioso ao dizer que se não ficasse no AA ia morrer. Depois ele viu que muita gente largou o AA, ficou sem beber, progrediu na vida familiar, na vida social, na vida espiritual. Não vou falar lá aqui vida financeira, porque, aliás, tem alguns lá que dinheiro, são ávidos por dinheiro. Entendeu? Ávidos por dinheiro. Eu não vou nem falar nada, porque eu tenho minha opinião sobre o dinheiro. Quem me conhece sabe o que é que eu acho. E eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Queria agradecer quem assistiu. E se não assistiu também, eu agradeço, né? Porque não vai perder seu tempo assistindo esse vídeo.
Esse vídeo é para quem está na dúvida. Por que que eu estou esse tempo todo em A e só vivo recaindo? Porque você está aprisionado ao AA. Experimente. Ele não diz assim, fique 3 meses na reunião. Experimente ficar 3 meses fora do AA, levando uma vida normal, sem beber. Eu bebo se eu quiser. Ah, cerveja sem álcool? Eu bebo cerveja sem álcool. Eu não bebo em casa não, eu só bebo na rua. Mas eu não vou. Ah, vou lá pro bar lá para tomar cerveja sem álcool, não. Se eu estiver em qualquer lugar, que normalmente é quando eu vou para um lugar marcado ou viajo, eu vou para um lugar e tem cerveja sem álcool, tem na praia, sei lá, numa casa noturna qualquer. Bebo cerveja sem álcool a noite toda, se for possível, e não tenho vontade nenhuma de beber, pô. Porque eu não estou aprisionado àquela merda. Desculpa a expressão. Então, os membros, os grupos de alcoólicos anônimos acham que se a pessoa largar o AA vai voltar a beber. Eu duvido que não tenha um monte de gente perguntando como é que está o Moisés. Está bebendo? Tá não sei o quê. E quem me vê diz assim, não, ele está por aí, ó. Do jeito que ele sempre teve. Com as mesmas histórias, as mesmas conversas. Não preciso de viver em grupo, não estou falando em grupo de AA especificamente, não preciso de viver em grupo nenhum para ter reconhecimento, não preciso de viver em grupo nenhum para ter aprovação, não preciso de viver em grupo nenhum para eu viver. Por quê? Porque as pessoas querem validação, querem aplausos. E se você não as aplaude, o que é que elas fazem? Te excluem. Mas eu já me excluí desde o momento que eu vi aquelas pessoas hipócritas, egoístas, mesquinhas, né? E mentirosas. Muitas pessoas mentirosas. Não estou falando todos, não. Tá ok? Mas a maioria, eu tenho que falar a verdade. Mentirosas, falsas. Espera você dar as costas para falar mal de você. A ponto de querer até dar opinião na tua vida pessoal, familiar. Então, ali não é lugar para mim. Não é lugar para eu estar. Eu nunca gostei de patotinha, conchavos, politicagens, panelinhas. É o que costumam fazer dentro dos grupos de alcoólicos anônimos. Panelinhas. Tem que ter a liderança? Tem que ter a liderança. Ah, o coordenador é apenas como é que é? Servidor de confiança. Mas muitos acham que, por ser servidor de confiança, é uma autoridade. Porque isso está dentro do homem, dentro do ser. Ninguém tira. E quando a pessoa já é assim, esses precisam estar em AA. Porque esses estão aprisionados para o resto da vida. Ah, hoje eu sou um homem livre. Posso ir para qualquer lugar. Pode, mas com restrição. Porque você não recebeu uma carta de alforria. Você não recebeu uma carta de alforria. Eu recebi. E eu gostaria de agradecer a vocês do Grupo Solidariedade por ter me dado essa carta de alforria no dia 13 de maio, dia da libertação da escravatura. Dia que é comemorado a libertação da escravatura. Hoje, 13 de maio. Dia 13 de maio de 2024. Há exatamente um ano. Não sei que horas são. Acho que é 4 e pouca.
Às 7 horas tem reunião lá no grupo Solidariedade. E eu gostaria, né, que se alguém visse esse vídeo antes, comemorasse essa data também lá. Pô. Tem um ano que o Moisés está fora, né? Deve estar fudido, deve estar lascado. Eu estou lascado, mas eu estou lascado sozinho. Não fico lascado no meio de patota, querendo me prejudicar ainda. Mas eu sou responsável por mim mesmo. Não preciso de ninguém me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Entendeu? Vocês estão no ar, peguem seu ar e façam bom proveito dele. Porque eu não preciso de ar. Repetir aqui. Um médico, membro de AA, amigo de AA, não sei. Dizem que amigo de AA é aqueles que não são alcoólicos e trabalham com AA. Trabalham com AA. Não é trabalham no AA, trabalham com AA. Disse que nós precisamos do AA. O AA não precisa da gente. Eu digo, nós não. Nós não. Fale pelo senhor. Porque eu não posso falar pelos outros. Eu não preciso de AA. Hoje, eu achei que eu precisava antes de ir. Mas lá eu comecei a ver a atitude daqueles que lá estavam. Tem pessoas, né? Pessoas que não merecem nem estar ouvindo falar. A atitude daqueles que lá estavam. E todos eles, a maioria deles, são arrogantes, prepotentes, que é a mesma coisa. O próprio infantis, né? Infantis, imaturos, infantis. O próprio Bill fala isso no livro. E não tem uma raça pior do que a raça de cachaceiro, no bom sentido. E não tem pessoas piores do que o cachaceiro que está no ar, cheio de orgulho. Veja o que eu estou dizendo. Um cachaceiro que está no ar, cheio de orgulho, achando que encontrou a pedra filosofal. Então, eu não vou me estender mais, já vai fazer meia hora de vídeo. Gostaria de agradecer a quem esteve aqui e assistiu o vídeo até agora. Experimentem. Você que está um certo tempo em ar, comece a olhar diretamente aquelas pessoas. Você só conhece as pessoas quando você trabalha com elas. Não adianta você de fora do espectador ficar assistindo a reunião de ar. Ah, que maravilha, a reunião de ar. As pessoas falam aí. Vai trabalhar com elas para você saber o que pessoas egoístas, orgulhosas, arrogantes e narcisistas, muitos narcisistas. Tudo dele é o melhor, a família dele é a melhor para ele, pô. A minha família não presta, eu posso dizer que minha família não presta. O problema é teu que gosta, que acha que tua família é boa. Parabéns. Agora, a minha família, quem sabe sou eu. Entendeu? E, mais uma vez, obrigado. E experimentem os 3 meses de experiência. Viva momentos diferentes. Eu não vou dizer que você tem que fazer. Faça a sua rotina. Faça os seus momentos. O que é que você faz quando não está na reunião de ar? O que é que você faz fora? Ah, eu gosto de fazer tricô. Então, faça tricô sem estar no ar. Por 3 meses para você ver se vai sentir falta. Agora, seja você. Seja você. Não vá pelos outros. Se você quer beber, não beba. Mas se você continuar querendo, o problema é teu, beba. Se você acha que pode. Eu bebo minha cerveja sem álcool. Entendeu? E nunca mais vou beber.
se eu não quiser. O nunca mais é até quando eu quiser. Entendeu? E não preciso de ninguém, de lugar nenhum, para mim dizer isso, pô. Eu tive a minha experiência na bebida. Foi ruim? Foi. E não há. De certa forma foi ruim também, pô. Mas quando eu fui para A, eu já sabia o que eu queria. Tem um texto lá na página 28 do livro Opinião do Bill, que diz assim, ó, sobre vários tipos de membros, e um diz que uns ficam por algum tempo para testar nossa paciência, apesar de sóbrio. Esse fui eu. Eles não tiveram paciência, ou seja, estão mais bêbados do que o bêbado que está caído ali na esquina. Pelo menos o que está caído na esquina, ele está dormindo, não está fazendo mal a ninguém. Então, quero agradecer também aos que me consideram como seu amigo ainda. E se não me considerar também, lasque-se. Vá se lascar também, que eu não devo nada. E obrigado. Até o próximo vídeo. Não sei se é daqui a um ano, né? Se é daqui a uma semana, um mês, não sei. Eu não faço vídeo para monetizar, apenas para dizer o que eu passei em Alcoólicos Anônimos, especificamente no grupo. Muda de grupo, eu não vou mudar porque eu vou reencontrar os mesmos que queriam ver minha caveira, minha punhalada pelas costas, em outro lugar. Uma coisa que eu dizia, se eu sair daqui eu não volto para A. Eu não volto. Nem que eu esteja na sarjeta, que eu não vou estar. Porque quem sabe sou eu, pô. Quem sabe sou eu, pô. Não é ninguém. Quem sabe sou eu. Se eu não quero, não quero, pô. Tá lá. Uma coisa que eu sabia há muito tempo. Por isso que eu estou falando que eu já fui com uma bagagem. Eu só não praticava. Apóstolo Paulo, não sou crente, tá? Não sou crente. Não gosto de igreja. Não vou falar aqui de igreja, porque eu nunca tive em igreja. Se eu tivesse falado de igreja, tivesse em igreja, eu ia falar sobre. Posso falar alguma coisa pouco, mas eu não convivi, então não posso chegar aqui e dizer exatamente o que acontece. Mas eu sei o que acontece. O apóstolo Paulo, lá na Bíblia, diz o seguinte: faça o seu sim valer sim, o seu não valer não. Você está bem fora do A? Sim. Você pretende um dia voltar para A? Não. Só isso. Aí, como eles costumam dizer, eu estou falando de mim. Eu estou falando por mim. Nunca mais eu volto para A. Obrigado. E agradeço a todos.